Então nós vamos continuar a falar a respeito dos tribunais do céu. E em especial hoje eu quero olhar a história de Jó. Amém? Vamos orar, eu quero orar para começar. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Muito obrigado, Deus. Te dou honra, glória, adoração. Pai, nós te damos louvor. Muito obrigado, Pai. Eu quero pedir agora que você derrame o seu Espírito sobre nós, sobre cada pessoa, Pai, que estará escutando, vendo a live. Que cada um receba graça, que os olhos do coração, os olhos do entendimento sejam abertos. Pai, eu oro pela impartição, pela revelação, que o Espírito da profecia, Pai, venha sobre cada pessoa que escutar, para que possam contemplar a realidade da sua glória, a realidade da sua grandeza, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Jó, capítulo 1. Você vai ver que Jó, o livro começa a mostrar que Jó foi uma pessoa que se destacou. Ele se destacou. Ali no primeiro capítulo, né, de Jó, nos primeiros versículos, você vai ver que o Senhor começa a falar bem de Jó. Havia na terra um homem que ele era irrepreensível. Isso está no primeiro versículo. Irrepreensível e reto. Temia o Senhor e se afastava do mal. Esse é um testemunho poderoso que foi dado a respeito desse homem. Esse homem, ele era rico. Ele era o mais rico do Oriente. E era um homem irrepreensível, um homem justo. Se você ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 14, o versículo 14, esse aqui é o profeta Ezequiel falando, na verdade o Senhor profetizando, né, o Senhor falando através de Ezequiel. Olha o que Ezequiel diz. Ezequiel diz assim, ó: ainda que esses 3 homens habitassem nela, Noé, Daniel e Jó, eles conseguiriam apenas, pela retidão deles, salvar a si mesmos, diz Adonai Elohim. Ou no versículo 20, isso em Ezequiel 14, ou no versículo 20 diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, assim como eu vivo, diz Adonai Elohim, eles não poderiam salvar nenhum filho, nenhuma filha. Eles salvariam apenas a si mesmos pela retidão deles. Olha que tremendo, irmãos. Existe um testemunho das Escrituras a respeito desse homem, Jó. Isso aí. E esse testemunho é tão poderoso que ele é colocado na companhia, né, de Noé, e ele é colocado na companhia de Daniel. A palavra diz, o Senhor disse, que mesmo que Noé estivesse ali em Israel naqueles tempos de Ezequiel, mesmo que Daniel ou Jó estivessem ali, ainda assim, a justiça deles seria apenas para salvar a própria vida. Esse é um testemunho muito forte de quem eram essas pessoas diante dos céus. Eram pessoas que tinham credibilidade nos céus. Eram pessoas que tinham um bom testemunho do Senhor a respeito da vida deles. Amém? Agora, vamos lá.
Jó capítulo 1 vai falar que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E esses filhos faziam um banquete. Pelo que eu entendo, é todos os dias, cada dia na casa de um filho. Então, dentro de uma semana, eles faziam 7 banquetes. E quando terminava esse ciclo de banquetes, esse servo do Senhor, Jó, ele reunia os seus filhos e ele vinha e apresentava ofertas ao Senhor por cada um desses filhos, certo? Isso está no versículo 5, dizendo que Jó apresentava ofertas queimadas para cada um deles. E depois dizia: meus filhos podem ter pecado e blasfemado contra Deus em seus pensamentos. E o texto diz: isso era o que Jó fazia o tempo todo. Veja a vida com Deus que esse homem tinha. Ele era temente ao Senhor, se desviava do mal, era íntegro. E além disso, ele tinha uma prática de adoração, de devoção ao Senhor, frequente, contínua. O temor dele ao Senhor era tão grande que ele chamava os filhos e apresentava ofertas ao Senhor em favor dos filhos dele. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre isso, né, antes de continuar. Porque nós estamos falando a respeito dos tribunais do céu nesses dias. Para quem não assistiu os primeiros 2 vídeos, você pode ir lá no meu canal do YouTube. Lá estão 2 vídeos já a respeito. Até tem uma playlist lá. Tribunais do Céu. Ali você vai ver todo o ensino que eu estou liberando a respeito desse assunto. Mas um parênteses que eu quero fazer aqui agora é o seguinte. Que ofertas ao Senhor falam nos tribunais celestiais, ok? Essas ofertas subiam ao Senhor e é como se elas de alguma forma liberavam, porque eram ofertas com intercessões, né? Ele levantava oferta, adoração, através do sacrifício da oferta, levantava a adoração e levantava o seu pedido de oração junto. O pedido de oração subia junto com a oferta. É como em Apocalipse, quando diz que as orações dos santos subiam com o incenso do incensário. Então, a oferta subia ao Senhor como adoração e a oração ia junto. E isso chegava até Deus, que fazia com que fosse liberada uma proteção sobre a vida dos filhos de Jó. Isso é tão real, irmãos, que quando Satanás se apresenta diante de Deus para acusar Jó, a primeira coisa que Satanás fala: mas também o Senhor coloca uma sebe de proteção sobre Jó? Mas também você, Deus, coloca um cerco protetor em torno de Jó, da sua casa e de todas as coisas que ele tem. Olha que interessante, irmãos. Por causa da vida de Jó, por causa do que ele estava praticando diante de Deus, Deus estabelecia sobre Jó, sobre a casa dele, sobre tudo que ele tinha, uma sebe, ou um cerco protetor, ok? Isso já mostra como as ofertas falam a nosso respeito no mundo espiritual. Amém?
Eu ainda vou querer falar mais sobre esse assunto das ofertas, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, ok? Eu quero gravar depois em outro momento, um vídeo onde eu vou explicar melhor sobre isso. Mas as ofertas falam a nosso respeito. Isso, por exemplo, Abel. A Bíblia diz que Abel ofereceu o primeiro fruto, né, das suas ovelhas. E lá em Hebreus 11, fala que pela fé Abel ofereceu as ofertas. E é como se dissesse que o que ele fez pela fé, oferecendo ao Senhor ofertas, fala a respeito dele até hoje. Então isso é muito poderoso. Amém? Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Podem comentar. Tá tudo ok? Jó capítulo 1, verso 6. Eu vou ler esse texto para vocês. A partir do versículo 6, diz assim: Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, no meio deles veio o adversário, no hebraico Satã. Adonai perguntou ao adversário: de onde você está vindo? O adversário respondeu a Adonai, de rodear a terra, vagueando aqui e ali. Adonai perguntou ao adversário: Você reparou em meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto, que teme a Deus e se afasta do mal? O adversário respondeu a Adonai: É por nada que Jó teme a Deus? Tu colocaste um cerco protetor em torno dele, de sua casa e de todas as coisas que ele tem. Fazes prosperar o trabalho dele, e seu rebanho multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão e tocares em tudo que ele possui, sem dúvida, ele te amaldiçoará em tua face. Adonai disse ao adversário: Eis aqui, tudo quanto ele tem está em suas mãos, mas você não deve encostar um dedo nele. O adversário se foi da presença de Adonai. Então vamos lá, olha só, irmãos. Esse aqui é um dos registros nas Escrituras de uma audiência nos tribunais celestiais, ok? Existem alguns textos nas Escrituras que mostram essa dimensão, essa esfera dos tribunais do céu. E aqui em Jó, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que sempre intercala dois momentos. Primeiro momento, o que está acontecendo nos céus. E em segundo momento, mostra o que acontece na terra. Depois, mostra de novo o que está acontecendo no céu de novo. Um outro momento no céu. E depois, o que acontece na terra. É muito semelhante ao livro de Apocalipse. Aliás, Apocalipse é um dos principais livros que falam a respeito dos tribunais do céu. Ali em Apocalipse você vai ver a mesma dinâmica. Você vai ver o que está acontecendo nos céus, nas dimensões de glória, nas dimensões dos tribunais de Deus, e o que é liberado na terra depois. E aí o que acontece na terra. Depois volta e mostra o que é decidido nos céus, o que é determinado nos céus. E aí depois o que isso acarreta na terra. Por que isso, irmãos? Porque essa é a realidade. Qual é a realidade? A realidade
como nós temos falado, é que as coisas são decididas nas cortes do céu. Não acontece nada na terra sem que antes tenha sido autorizado pelo juiz, pelo justo juiz, o nosso Deus eterno. Nem todas as coisas são a vontade de Deus, mas tudo o que acontece na terra, por algum motivo, foi permitido na dimensão celestial. Nada está fora do controle. Nada está sem o controle de Deus. Então, quando você escuta aquela famosa frase, né? Deus está no controle. Isso é verdade. Mas Deus no controle, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer como aconteceu com Jó. Ele perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu os rebanhos, perdeu tudo. Mas Deus permanecia no controle. Por quê, irmãos? Olha só. Porque a batalha espiritual, ela é muito mais parecida com um juiz num tribunal. Olha só, irmãos, a batalha espiritual, ela é muito mais parecida com o cenário de um tribunal, com um juiz assentado em um tribunal, do que com, por exemplo, uma luta de boxe, né? Porque numa luta de boxe, os adversários, eles são equivalentes. Equivalentes. É como se um lutasse com o outro, né? E quem for mais forte ganha. Mas a batalha espiritual não funciona assim. A batalha espiritual, ela funciona são posições diferentes. O nosso Deus não é equivalente. O nosso Deus, ele é o que está assentado para julgar. É Ele quem decide. Entende? É Ele quem decide. Ele é o soberano. O poder está nas mãos dele. A autoridade, o governo, o controle, o domínio pertence ao nosso Deus. Então, como Satanás faz para trabalhar, para operar? Ele não vai se opor a Deus na luta. Ele é apenas um querubim que caiu. Satanás, ele vai na lei. Na lei de Deus. É parecido com que lembra que aqueles homens, aqueles homens no livro de Daniel, eles falaram assim: não temos nada o que falar a respeito de Daniel, né? Nós não podemos acusar Daniel de nada. Vamos então procurar algo na lei do seu Deus. Então aqueles homens, eles começaram a pesquisar, a procurar entender a lei, para ver se de alguma forma atingiam Daniel. Então, Satanás, ele de alguma forma ele se especializou em conhecer a lei de Deus. Ele se especializou em entender como funciona isso. E aí como que ele consegue destruir, como que ele consegue roubar, como que ele consegue matar? Acusando nos tribunais, encontrando brechas, encontrando injustiças. Ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. O Salmo 110 diz assim que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele concedeu aos filhos dos homens. Reparem no seguinte, irmãos.
O nosso Deus reservou os céus para ele, mas ele concedeu autoridade na terra para o homem. Então Satanás não tinha nada. Satanás não tinha nem os céus, nem a terra. A única coisa que ele podia fazer era tentar o homem, para que o homem que tem autoridade sobre a terra entregasse o domínio da terra a Satanás. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele mostra culturas, povos da terra para Jesus, a riqueza, e fala, se você me prostrar, eu vou te dar isso tudo. Porque ele tinha recebido essas coisas do homem. Ele conseguiu dominar dimensões da terra por causa que o homem entregou. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante. Aí você vai ver que Satanás, ele tem domínio de culturas. A cultura da Babilônia, a cultura grega, a cultura medo-persa, a cultura romana. Ele dominou culturas por meio do quê? De ofertas, de sacrifícios, de pecados. Ele foi dominando, porque ele entendeu essa estratégia, ele entendeu essa lógica de como funciona o mundo espiritual. Então a questão a grande questão não é quem está sobre, porque quem está sobre é Deus. A questão não é quem detém o poder, porque quem detém o poder é Deus. Quem é o soberano das nações é o Senhor. A grande questão é quem o homem adora. A quem o homem se prostra. A questão é para quem o homem sacrifica. Para quem o homem oferta? Então tudo isso é muito, muito sério, muito significativo. Glória a Deus, eu vou continuar aqui, pessoal. Então esse primeiro texto que nós lemos mostrou esse cenário, né? E ali, Deus decidiu então que Satanás poderia tocar nos bens, no que pertencia a Jó. Esse texto, então, que nós lemos, mostra que Deus decidiu entregar. De alguma forma, Deus permitiu, Deus autorizou que Satanás tocasse, não em Jó, mas Deus autorizou que Satanás tocasse nos bens, nos pertences, nas coisas. Olha só, irmãos, o que é Deus retirar o cerco protetor das nossas vidas? Eu gosto dessa palavra sebe. Tem algumas traduções que usam a palavra sebe, que Deus estabeleceu uma sebe de proteção que guardava Jó e tudo que ele tinha. Uma vez que, repare, irmãos, Jó, ele era um homem muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, muitos servos
tudo isso estava guardado, protegido. Não importa o quanto ele tivesse, ele poderia ter até mais. Estava tudo guardado. Estava tudo intocável. Tudo protegido. Por quê? Porque havia a proteção de Deus. Quando Deus, então, retira a proteção, tudo começa a ficar confuso. Então, a primeira coisa que acontece, vem um bando, né? Que diz que vem um bando e roubou os animais de Jó. Depois veio um fogo do céu e consumiu os rebanhos, consumiu os servos de Jó. Depois veio outro bando e roubou mais animais. E por fim, aconteceu uma ventania e aquela casa caiu sobre os filhos de Jó e matou a todos. Olha só, irmãos. Nós não temos ideia do que pode acontecer conosco se não fosse a proteção de Deus sobre nós. Irmãos, tudo que você tem, tudo que você possui, os teus filhos, os teus pertences, poderiam ser destruídos se não fosse o fato de que há uma proteção de Deus. Porque Satanás, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer roubar. O problema de Satanás era o cerco protetor, porque Deus não permitia. Imagine o seguinte, Satanás já tinha tentado se aproximar de Jó, já tinha tentado atacar Jó, mas ele não conseguia. Aí ele foi nas cortes celestiais, para ver se de alguma forma Deus retirava aquele cerco protetor. Ok? No início de Jó, capítulo 2, você vai ver o relato de uma outra sessão diante do trono de Deus. Né? E dessa vez o adversário ele vem até o trono do Senhor e o Senhor repete a mesma coisa. Ele fala assim, você viu meu servo Jó? Ele é um homem reto, justo, temente ao Senhor, se afasta do mal, e ele ainda acrescenta algo. O Senhor diz, e que persevera em sua integridade, ainda que você me tenha provocado contra ele para destruí-lo sem nenhuma razão. Só que agora Satanás vem com um novo pedido. E Satanás fala assim, tudo bem, ele perseverou. Mas é porque você não tocou o corpo dele. E Deus autoriza. Deus permite, Deus fala, tudo bem. Ele está nas tuas mãos. Eu só te proíbo que você o mate. E aqui a coisa fica mais profunda, né? Aqui a coisa fica muito, muito, muito mais estreita. Então, eu considero, irmãos, que esse assunto dos tribunais celestiais é um assunto que cada um de nós precisa se esmerar, precisa entender. Porque senão, irmãos, nós ficamos batendo a cabeça por muitos anos, às vezes, lutando como se a batalha espiritual fosse aquela luta de boxe, né, que eu falei no início. Nós ficamos lutando, expulsando o demônio, usando a nossa força, a nossa energia,
correndo atrás das coisas da forma que a gente quer. Vamos dizer, tentando superar situações com muito desgaste, com muita dificuldade, às vezes até orando, às vezes até jejuando, o que é muito bom. Mas às vezes, irmãos, o que está faltando é exatamente entender que a batalha espiritual de mais alto nível se parece mais com um tribunal do que com um campo de futebol, um ringue de boxe, entende? Nas cortes celestiais, nós vamos poder cortar caminho, vamos colocar assim, ou melhor, nós vamos recorrer a quem de fato decide. Nós vamos recorrer a aquele que com uma martelada, uma decisão, pode reverter cenários de 10 anos na nossa vida em 1 segundo. O nosso Deus pode primeiro quebrar decretos negativos contra a nossa vida e liberar decretos, novos decretos, decretos de vitória, decretos de favor, decretos de honra sobre a nossa vida. Ele pode mudar a nossa sorte instantaneamente no tribunal celestial, ok? Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó capítulo 42 diz: a partir do versículo 7, diz assim: depois que Adonai disse essas palavras a Jó, Adonai disse a Elifaz, o Teimani: minha ira está acesa contra você e seus 2 amigos, porque, diferente do meu servo Jó, vocês não falaram corretamente sobre mim. Agora, então, tomem para si mesmos 7 novilhos e 7 carneiros. Vão ao meu servo Jó e ofereçam-nos por si mesmos como oferta queimada. Meu servo Jó orará por vocês, pois a ele eu aceitarei, para que eu não castigue vocês como merece sua grosseria, porque vocês não falaram retamente sobre mim como o fez o meu servo Jó. Aleluia. Olha só, irmãos, aqui agora muda de figura. Aqui você vai ver que quem está em julgamento agora são os 3 amigos de Jó. Então agora mostra os tribunais celestiais em relação aos 3 amigos de Jó. O Senhor disse: a minha ira está acesa contra vocês, porque vocês não falaram retamente a meu respeito. Só que o próprio Deus, ele traz a estratégia de como lidar com isso nos tribunais celestiais. E ele fala o seguinte: o que vocês têm que fazer? Vocês vão pegar 7 novilhos. Lembra que eu comentei no início da live? Será que adiantava Jó fazer ofertas ao Senhor pelos filhos? Adiantava. Essas ofertas falavam a respeito de Jó no mundo espiritual. Aqui, ó, você vê a mesma coisa. O próprio Deus pediu a oferta ali para eles. O Senhor disse: ó, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar 7 novilhos, 7 carneiros e vão com Jó oferecer, né, para mim. E Jó vai orar
porque eu aceitarei a oração dele. Shalom, Alessandra, minha irmã do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Ndoronossuru abarakashere mandarabasei. Olha só, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó. A minha ira está acesa. Existe uma causa aberta aqui para eu julgar vocês. O que vocês devem fazer? Ofereçam essas ofertas que eu estou pedindo. E a intercessão de Jó vai subir também no meu tribunal. A voz dessas ofertas, mais a voz da intercessão de Jó, não é de qualquer um, de Jó. Isso é o suficiente para que eu não destrua vocês, para que a minha ira não venha contra vocês. E eu acho interessante que quando Jó então faz isso, quem sabe era a última coisa que faltava. Qual? Depois de ter sido injustiçado, caluniado, depois de ter sido perseguido pelas palavras dos seus amigos, ainda assim, Jó os amou e Jó intercedeu em favor deles. Quem sabe esse foi o último ato que falou muito forte nos tribunais celestiais. Quem sabe? Para que o Senhor então, como diz o texto, né? Versículo 10, diz assim: quando Jó orou por seus amigos, Adonai restaurou a sua sorte. E Adonai deu a Jó 2 vezes mais do que antes ele possuía. Então, quem sabe esse foi o último ato de justiça que subiu ao céu e falou em favor de Jó e despedaçou as acusações, despedaçou o que pesava contra ele nos tribunais, de forma que o Senhor então vem e muda a sua sorte e o abençoa. Quem está entendendo aí? Repare, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele entrega várias chaves nos ensinamentos dele. Por exemplo, no Sermão do Monte, ele entrega várias chaves que são poderosas nas cortes celestiais. Quando Jesus fala assim, ó, amai os vossos inimigos, intercedei pelos que vos perseguem. Essas são chaves poderosas que vão falar a nosso respeito nos tribunais do céu. Porque assim, irmãos, imagine que a voz de Elifaz, Bildade e Tisofar, essa voz estava subindo ao céu como acusações. Eles estavam falando mal a respeito de Jó. Estavam falando mal. É assim que acontece em relação aos nossos inimigos. Os nossos inimigos estão falando mal a nosso respeito. Estão nos acusando. Às vezes até estão falando coisas que são verdadeiras contra nós. Ou estão caluniando a gente. Então, os nossos perseguidores, os nossos adversários, os nossos inimigos estão falando contra nós. E essas vozes sobem nos tribunais do céu contra nós. Certo? São acusações. Estão subindo contra nós. É a voz de pessoas, de testemunhas, estão falando contra nós. E aí quando Jesus vem com a chave e fala assim, ó, ame os seus adversários, ore por aqueles que perseguem vocês,
Imagina que essas vozes contrárias estão sendo faladas lá nos tribunais. Mas a nossa voz é uma voz pedindo misericórdia. É uma voz a favor desses que estão contra nós. Você entende que nesse momento você está usando uma chave no tribunal, exercendo misericórdia. E aquele que, eu falei disso na live passada, aquele que exerce misericórdia receberá misericórdia, porque Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para quem não teve misericórdia, mas haverá misericórdia no juízo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, haverá misericórdia no juízo para aquele que foi misericordioso. Ok? E esse homem, Jó, além de ter sido um homem que andou retamente, que temeu o Senhor, que se afastou do mal, ele foi um homem que, mesmo sendo injustiçado, exerceu misericórdia. E isso falou a respeito dele também nos tribunais do céu. E foi poderoso, poderoso, poderoso para que o justo juiz revertesse a situação dele e transformasse todo aquele sofrimento em bênção no final. Amém? Queria orar por isso sobre a sua vida, ok? Para que tenhamos esse sentimento de Jó e para que o Senhor reverta situações na sua vida. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que esteve nessa live ou que ainda vai acessar e assistir o vídeo. Louvamos o teu nome. Damos a você honra e glória e louvor. Nós reconhecemos que o Senhor é o que se assenta sobre um trono e o Senhor julga retamente, Deus. Senhor, nos dê um coração misericordioso, porque o Senhor ama a misericórdia. Você falou através do profeta, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Que nós possamos te entregar aquilo que você quer. Que possamos te dar aquilo que você quer. Misericórdia eu quero, e não sacrifício, diz o Senhor. Pai, nos dê esse coração misericordioso, Pai. Que mesmo quando formos perseguidos, mesmo quando houver oposição contra nós, nós possamos ser aqueles, Pai, que cobrem com amor e com misericórdia. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Por cada pessoa que está ouvindo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor comece agora a alterar situações na vida deles, os levando aos tribunais do céu. Eu te peço acesso, Pai. Eu peço que a respeito dessas pessoas o Senhor libere uma graça e um acesso maior às cortes celestiais. Que eles não se desgastem com lutas desnecessárias, mas que pela fé eles possam se direcionar diretamente ao Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor libere muita graça, Senhor, para que esses irmãos
baseados no sangue de Jesus, baseados na obra que Cristo realizou na cruz, se entregando no madeiro, derramando o sangue dele, que esses irmãos, baseados na obra de Cristo, possam prevalecer nas cortes celestiais. Que assim como Jó, assim como o Senhor fez com Jó, o segundo momento na vida desses irmãos se torne um momento de restauração, um momento de paz, num momento onde o Senhor vai manifestar a sua glória na vida deles. Pai, eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém?